Durante 2020, que foi o tempo mais complexo, porque a gente não tinha ainda nenhum ainda não tão próximo, por várias vezes eu fui entrevistado. E quase sempre, quando a humanidade está em agonia, se chama a filosofia para opinar. Não é uma área prática, é uma área reflexiva, mas toda vez que há uma agonia, tem uma angústia, se chama a gente da área da filosofia para dizer o que você acha. E a gente acha muita coisa. E essa muita coisa nem sempre ela é concreta, mas ela pode ser contributiva para a reflexão. E eu nunca me esqueço, um dia em que uma jornalista, ainda em 2020, no mês de setembro, ela, num programa ao vivo, fez para mim uma pergunta dificílima. Dificílima, que me levou a pensar depois, e eu queria reparti-la aqui. Essa pergunta, ela, claro, provoca, como provocou em mim, a necessidade de imaginar se a minha vida, de fato, ela tem um sentido que ultrapassa a mera o que eu posso fazer. Evidentemente que em 2020 nós estamos vivendo um momento muito difícil, turbulento, tempestuoso, muita gente deixando de estar conosco. A morte à nossa volta, e como eu digo sempre, a morte para mim não é uma ameaça, ela é uma advertência. A morte é um fato, mas ela não é uma ameaça para mim, ela é uma advertência. Como eu sou mortal, a ideia é, você não tem a eternidade para não ser descartável, inútil, fútil, pequeno. E é claro que isso nos levou a pensar. E um dia, numa entrevista ao vivo na TV, a jornalista de bate-pronto virou para mim e falou assim: professor, dado aquilo que está à nossa volta, dado o risco das vidas estarem cada vez mais em perigo, no dia que o senhor se for, quando o senhor morrer, e quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? Difícil a pergunta. Quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? Bom, primeiro, que tinha um elogio na fala dela, que é supor que é Deus que eu vai encontrar. Dadas as múltiplas crenças e possibilidades, poderia não sê-lo, mas ainda assim ela fez um afago, supondo que seria exatamente Deus que eu iria encontrar. Independentemente do nome que se dê à fonte da vida, se é Deus, deuses, amor, energia, tanto faz. A nossa reverência à vida, ela tem que ser marcada exatamente pela percepção de que, existindo uma fonte, essa fonte ela pode ter, para algumas pessoas tem, uma presença no nosso cotidiano. E o mais importante dentro disso é que, quando ela fez a pergunta, eu fiquei com uma vontade imensa de fazer uma brincadeira. Porque a questão é tão séria que a única alternativa era tentar escapar da pergunta. Quase eu fiz com ela uma brincadeira, que é uma armadilha que eu caí um dia, em cheio em Belo Horizonte, porque eu conhecia um pouco a história, mas eu na hora não notei. Era um evento de enfermagem, havia 2.000 enfermeiras num espaço como esse, no qual há agora 1.800 pessoas. E era uma palestra sem debate, como essa, só uma reflexão. Quando eu terminei, eu agradeci, estava saindo, e enquanto eu me retirava, uma enfermeira no meio disse assim: professor, falou lá do meio, eu falei: oi, posso fazer uma pergunta antes do senhor ir embora? Eu falei: claro. Ela falou: o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Que é uma pergunta complexa. E aí eu, da área de filosofia, fiz uma volta imensa, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras, Pitágoras, Tales. Falei uns 7 minutos. Enquanto eu falava, eu pensava: vou pegar essa enfermeira, ela vai ver. Eu vou dar o troco nela daqui de cima. E fazia uma volta, aí depois de uns 7 minutos eu virei e falou assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela disse: eu quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Olha que simplicidade. Olha que coisa tão nítida.
A resposta dela foi muito melhor do que a minha. E eu pensei na hora em fazer isso, mas não fiz, porque a pergunta era muito séria, num tempo sério, num momento sério demais. Embora a seriedade não seja sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. Uma pessoa séria não é uma pessoa triste. Um trabalho sério não é um trabalho triste. Uma palestra séria não é uma palestra triste.